Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br. Lá no site você tem muito material gratuito, muito mesmo, e tem também uma loja virtual onde eu vendo e-books, livros, cursos online e videoaulas para download de minha autoria e de mais de 200 autores brasileiros com os quais eu tenho parceria. Todo dia tem novidade. Não deixe então de acessar o juliobatiste.com.br. Aqui no nosso canal no YouTube, nós temos neste momento que eu estou gravando esse vídeo, mais 700 videoaulas. Mas toda semana, sem exceção, eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre assuntos relacionados à informática, Excel, Access, Windows Server, programação, VBA, programação PHP. Sobre o SAP já tem mais de 70 cursos, 70 vídeos aqui no canal, enfim. Toda semana tem de 5 a 7 novos vídeos. Então, sempre acessem, não esqueçam de se inscrever no canal, que daí vocês serão avisados via e-mail sempre que um novo vídeo for publicado. E para você que se interessa em Windows Server e Active Directory, deixo a dica desse livro aqui, que é um curso completaço do Windows Server e Active Directory. Serve para quem é completamente iniciante, ele vai do completamente iniciante ao avançado. Se aplica ao Windows Server 2012, 2016 e 2019. Se tiver mais interesse, tá aqui o link, tem todas as informações lá. Valeu? Vamos à nossa videoaula de Windows Server e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows Server. Esse é o módulo 20 e nós iremos debater nessa aula a questão de conexões remotas no Windows Server em 2008, a parte da teoria desse recurso. Então, nesta aula você aprenderá a questão de serviço de acesso remoto, a teoria da conexão remota, que envolve o serviço de roteamento de acesso remoto, que é o Routine and Access Service. Veremos a visão geral sobre o acesso remoto, em que é habilitada essa conexão de serviço de roteamento de acesso remoto, essa conexão em que o cliente ele vai tentar conectar no servidor externamente, de forma externa, pode ser do modo de AWP ou VPN. Veremos os componentes e protocolos que envolvem ambas conexões, tanto por AWP, se eu quiser conectar um cliente externo à minha rede da empresa, como também a questão de VPN. Então veremos os componentes e protocolos que envolvem as duas conexões. Veremos a questão de autenticação e autorização, o que significa uma autenticação em um servidor de acesso que tem a função de acesso remoto habilitado e o que significa a questão de autorização e as diferenças entre eles. E por fim, veremos os métodos de autenticação, que são os métodos no qual eu habilito ali no meu servidor de acesso remoto, que pode ser EAP, SHAP, entre outros, e ele vai permitir que meus clientes, ao se conectarem no meu servidor remoto, tenham uma segurança mais elevada, em que ele vai criptografar essa conexão entre o cliente que está externo e o meu servidor que está ali na rede da minha empresa, em que tem habilitada a função de serviço de roteamento de acesso remoto. Então, o serviço de acesso remoto ele é um serviço que foi introduzido no Windows Server em 2008. Aliás, eu quis dizer, ele foi introduzido desde o Windows Server em 2003 e ele, por padrão, ele não é instalado quando você instala o Windows Server em 2008 ali na sua empresa. Então, ao instalar o Windows Server em 2008, esse serviço de roteamento de acesso remoto, o Routine and Access Remote Service, ele não é habilitado por padrão, e no qual eu tenho que habilitar ele pelo gerenciador de servidores, que é aquele recurso lá onde você pode adicionar funções do Active Directory, a função ali de NAP, no qual nós habilitamos no módulo 19 da última aula do módulo 19. Então esse recurso ele é habilitado no gerenciador de servidores do Windows Server em 2008 e ele não é por padrão instalado quando você instala o Windows Server em 2008. Tem que habilitar para que o servidor ali da tua rede possa atuar como servidor de acesso remoto. Ele permite que os clientes, ou seja, máquinas que estão externas à rede da nossa empresa, eles façam uma conexão, tanto usando uma linha telefônica comum ou outro meio de conexão remoto, como links de SDN e ADSL, como também uma conexão do tipo VPN. Então, habilitado esse serviço de acesso remoto
No meu servidor Windows Server em 2008, ele permite que os clientes eles se conectem nesse servidor por dois tipos de conexões remotas, ou utilizando uma linha telefônica, ou utilizando a conexão VPN. Nesse próximo slide tem um exemplo de como essa topologia em que um cliente que está externo tenta acessar a rede da nossa empresa que está em um local separado geograficamente. Então, nesse exemplo eu tenho aqui um cliente que ele pode ser um cliente que tem instalado Windows 7, Windows Vista, entre outro sistema operacional, e esse cliente ele vai tentar se conectar ao meu servidor, que é esse daqui, ó, que está na rede da minha empresa. Então esse meu cliente ele está externo, ele está em outro local, ele vai tentar conectar a rede interna da minha empresa por meio do meu servidor. Então eu vou ter um servidor aqui no qual é onde eu servo em 2008, pode ser, e que nesse servidor ele está habilitado o serviço de roteamento e acesso remoto. Então lá nesse servidor, na parte de gerenciador de servidores, eu habilitei esse recurso, o serviço de roteamento e acesso remoto, que é o recurso do Routing and Remote Access Service. E esse servidor meu, eu posso habilitar qualquer tipo de conexão remota, que pode ser uma conexão de escada, de AUP, para que meu cliente ele possa se comunicar à rede interna da minha empresa, como também pode ser uma conexão do tipo VPN. Então o cliente ele conectado à rede, conectado ali no meu servidor, no qual ele está tendo a função de roteamento e acesso remoto, por meio do VPN ou uma conexão de escada, ele vai ter acesso ali à rede interna da minha empresa, ele vai ter acesso aos seguintes recursos. Vai ter acesso à questão dos arquivos, ou seja, o servidor de arquivos da minha empresa. Vai ter acesso ao servidor de impressões, ou seja, as impressoras que estão compartilhadas ali no meu servidor, como também vai ter acesso às outras estações, entre outros recursos. Então o meu cliente, no qual está com um sistema operacional Windows Vista e Windows 7, conectou na rede interna da minha empresa do meu servidor, no qual está habilitado o serviço de roteamento e acesso remoto, e nesse serviço de roteamento e acesso remoto está habilitado uma dessas tecnologias para que meu cliente possa se conectar, ou ele vai se conectar por VPN ou por conexão de escada, e ele tendo acesso a essa rede da empresa, ele vai ter acesso à questão dos arquivos, que é o servidor de arquivos, documentos ali que tem na rede interna da nossa empresa, como também a questão do servidor de impressão e as estações e outros recursos que estão localizados na rede interna da minha empresa. Então essa é uma topologia típica em que um cliente ele tenta se conectar à rede interna da nossa empresa, e entre essa rede interna da nossa empresa e o meu cliente vai ter um servidor que ele vai estar habilitado o serviço de roteamento de acesso remoto, e que esse meu cliente ele vai se conectar à rede interna da minha empresa ou por conexão de escada ou por VPN. Então o serviço de acesso remoto ele é configurado no servidor, e ele permite esse serviço verificar informações de autenticação fornecida pelo usuário, que é o que? As questões ali do login e senha do usuário. Então quando o meu usuário que está na rede externa tenta se conectar ao meu servidor para se comunicar à rede interna da minha empresa, ele vai verificar informações de autenticação. Então, ao meu usuário tentar se conectar à rede interna da minha empresa, ele vai ver se meu usuário ali ele vai colocar o seu login, que é o seu usuário e senha, e caso esse login, que é o usuário do qual a pessoa está tentando se conectar de uma rede externa, estiver correto, ele vai ter acesso à rede interna da minha empresa. Ele vai verificar se o usuário tem permissão. Então, quando o usuário tentar logar, ele vai digitar o seu usuário e senha lá, e vai verificar se esse usuário em questão ele tem permissão. Não é só a questão de ele colocar um usuário e senha para se comunicar à rede interna da minha empresa. Ele também vai ter que ter uma permissão para acessar esse servidor. Outra questão é, caso
ele tenha as questões de permissão para acessar meu servidor, ele vai aplicar uma política de segurança definidas, ou seja, ele vai aplicar a política no qual está habilitado no meu servidor de acesso remoto para esse usuário em questão. Que é o que? Determinar o que ele pode ou não fazer ali na rede interna da nossa empresa. E vai fornecer um IP para essa estação, no caso esse cliente está tentando se comunicar ao nosso servidor de acesso remoto e ter acesso à rede interna da nossa empresa, e vai definir ali quais recursos o cliente irá acessar. Então ele vai fazer as seguintes configurações: verifica informações de autenticação, se as questões de login de usuário e senha estão corretas, que foram fornecidas pelo usuário, verifica se o usuário tem permissão, aplica a política de segurança definidas, que é uma política no qual você habilita no servidor de acesso remoto, fornece um IP ao cliente. Então o cliente, ao se comunicar à rede interna da minha empresa, no meu servidor, ele vai verificar as informações, deu certo, o usuário tem permissão, deu certo, e vai fornecer um IP a esse cliente aqui, ó, no qual ele está no modo, está numa rede externa, e ele vai então se comunicar à rede interna da minha empresa. Aqui é um exemplo mais profundo, que é um cliente no qual ele está de forma externa e está tentando se comunicar à rede interna da minha empresa. Então esse meu cliente vai se conectar ao meu servidor. Nesse meu servidor ele vai estar o serviço de roteamento de acesso remoto, a função habilitada. Eu vou habilitar uma tecnologia para que esse meu cliente ele possa se comunicar com esse meu servidor, ele possa acessar a rede interna da minha empresa, que pode ser um VPN, uma conexão de escada, no qual eu já havia mencionado anteriormente. E nesse meu servidor aqui, ele vai verificar a autenticidade do cliente, né? Ou seja, se o cliente ele tem permissões de conectar ao meu servidor para ele ter acesso à rede interna da empresa, se esse meu cliente ele tem as questões de usuário e senha corretas desse usuário, e se esse usuário tem permissão para acessar a rede interna da minha empresa. Feita essa questão de verificação de autenticidade e esse meu cliente tendo permissões, esse meu servidor ele vai distribuir IP para essa minha estação, no qual está tentando se conectar remotamente, está numa rede externa. Então essa máquina aqui que está externa vai pegar um IP da minha rede interna, e com esse IP em qual ela pega, ela vai conseguir se comunicar à rede interna da minha empresa. Então, o serviço de acesso remoto também ele veio com algumas novidades em relação ao Windows Server 2008. Ele veio com as seguintes novidades: o protocolo de encapsulamento SSTP, no qual esse protocolo ele faz com que os tráfegos de VPN, então caso você habilite uma conexão VPN para que meu cliente ele possa se comunicar à rede interna da minha empresa, esses protocolos de VPN ultrapasse o firewall, que bloqueia os tráfegos de protocolo PPTP e L2TP, que são os protocolos utilizados quando você utiliza uma conexão VPN para que seu cliente ele possa se conectar à rede interna da sua empresa. Então ele vem com esse recurso aqui, ó, o SSTP, que ele vai fazer com que os tráfegos de VPN, ou seja, quando o meu cliente ele tentar se conectar à rede interna da minha empresa, ele possa ultrapassar a questão ali das configurações de firewall que tem no meu servidor, que eu expliquei que um firewall nas aulas passadas ele tem como objetivo aplicar políticas ali de conexões de entrada e saída, né? Que é conexões de entrada para a rede interna da minha empresa e conexões de saída da minha rede interna da minha empresa para uma rede externa. Então, através desse protocolo aqui, o SSTP, ele vai fazer com que ele permita trabalhar de uma forma melhor com o firewall, que está ativado ali no meu Windows Server, e ele possa estabelecer essa comunicação remota entre uma máquina externa para uma máquina interna ali na nossa empresa, ou seja, entre o acesso externo de um computador que está em um local separado da rede interna para a rede interna da nossa empresa. Outra questão é a configuração de imposição de VPN para a proteção de acesso de rede,
que é outra configuração que ele traz de novidade no Windows 7 em 2008, em que essa configuração de imposição de VPN é uma configuração em que eu expliquei também, eu acho que foi no módulo passado, que é uma configuração na qual você faz, que permite qual é a tecnologia que você vai usar para que o cliente ele possa se conectar à rede interna da nossa empresa. Então, você pode utilizar a imposição de VPN, que é essa tecnologia, e por fim ele dá suporte ao protocolo IPv6, que são conexões remotas via VPN ou então de AUP, que já podem ser feitas via protocolo IPv6. Então, caso você utilize ali na sua empresa protocolo já IPv6 na sua rede, o serviço de acesso remoto ele já dá suporte a essa tecnologia. Então, eu expliquei anteriormente em que quando você habilita o serviço de roteamento de acesso remoto em um servidor do Windows 7 2008, por exemplo, aqui nesse servidor, você pode trabalhar com dois tipos de tecnologias, né? Para que meu cliente ele se conecte a uma rede interna da empresa. Pode ser pelo tipo VPN, que eu havia explicado, e com a conexão de escada. Nesse exemplo, eu vou explicar como é que funciona a conexão via VPN, ou seja, em que eu tenho um cliente que está externo e ele vai se comunicar à rede interna da minha empresa via a tecnologia VPN. Então, como é que funciona essa tecnologia de conexão de uma máquina externa para as máquinas internas da minha empresa usando a tecnologia VPN? A rede de conexão VPN é uma rede de conexão segura, ponto a ponto, em uma rede privada ou pública. Ou seja, ele liga uma conexão segura por uma rede não segura, a internet. Então, como é que funciona essa tecnologia? Eu tenho aqui uma máquina minha cliente, no qual ela pode ter ali o Windows 7, Windows Vista ou outro sistema operacional, em que nessa máquina cliente minha, ela tem um cliente VPN, ou seja, ali nas configurações de conexões de rede nessa máquina cliente, ela tem habilitada a conexão VPN, e essa minha máquina cliente, ela está possuindo um endereço de rede público, ou seja, um endereço de rede de internet, e através desse endereço de internet, ou seja, através da internet, ela vai se comunicar à rede interna da minha empresa, com um servidor no qual está habilitado o roteamento de acesso remoto via tecnologia VPN. Então, tem a minha máquina cliente, está configurado a configuração de VPN, ele vai utilizar a internet para então se comunicar à rede interna da minha empresa. Não é uma conexão de escada, como seria utilizando tecnologia de AUP. Essa parte aqui que ele diz que ele liga uma conexão segura por uma rede não segura, é justamente isso, ou seja, ele vai ligar uma conexão segura, que é uma conexão do tipo VPN, que é uma conexão conhecida ali como túnel, em que eu tenho uma máquina minha externa, e ele vai se conectar à rede interna da minha empresa, ele vai fazer como se fosse um túnel, em que essas máquinas vão se comunicarem de forma segura por uma rede não segura, que é a rede de internet. Aqui é outro exemplo, né? Eu tenho minha máquina cliente, nessa máquina cliente, com a qual eu falei, está habilitada ali nas conexões de rede, uma conexão do tipo VPN, né? Através dos protocolos TCP/IP, no qual ele vai fazer uma conexão como se fosse um túnel entre minha máquina cliente externa e minha rede interna. Então ele vai utilizar os protocolos especiais baseados ali no protocolo TCP, né? A conexão de VPN no qual está configurado. E feito essa solicitação através dos protocolos de TCP/IP, que é a conexão de VPN que está habilitada na minha máquina cliente, o meu servidor aqui, no qual está habilitado o serviço de roteamento de acesso remoto por meio da tecnologia VPN, ele vai aceitar a conexão, ou então ele vai recusar a conexão, mas caso ele aceite a conexão, ele vai autenticar o usuário, no qual eu estou utilizando aqui na conexão VPN, e feita essa autenticação, e caso ele tenha permissão, o servidor VPN, né, que está habilitado o serviço de acesso remoto e o serviço de VPN, ele vai transferir os dados para o cliente, ou seja, ele vai fazer com que o meu cliente ele se comunique com a rede interna da minha empresa, obtenha ali o IP da rede interna da minha empresa e consiga enxergar as outras estações. Então aqui, servidor VPN meu, estou
Então tem meu servidor Windows Server 2008, né? Está habilitado o VPN nele, a configuração de tecnologia VPN, para que a rede máquina cliente acesse a rede interna da minha empresa, ou seja, está configurado o serviço de acesso remoto nele. Tem a função de VPN habilitado, para que minha máquina cliente, utilizando a internet, possa se comunicar à rede interna da minha empresa. E na minha máquina cliente, tem habilitada a conexão VPN, né? Na minha máquina cliente, ali no protocolo TCP/IP, ele faz a requisição ali para o meu servidor, no qual está habilitado a conexão de função de VPN e eu de roteamento de acesso remoto. E aqui, se ele tiver acesso a esse servidor, seja acesso nos questões usuário e senha estiverem corretos, tiverem permissões, ele vai conseguir se comunicar à rede interna da minha empresa. Então esses são os componentes utilizados no rede VPN. Então o servidor VPN, que está habilitado acesso remoto, tem a função de VPN habilitado nele e geralmente tem acesso à internet. É o componente 1 e tem o meu segundo componente na conexão VPN, que é o próprio cliente, que ele vai tentar se comunicar com a rede interna da minha empresa, né? Que nesse cliente tem habilitado a conexão de VPN ali nos protocolos de configuração do TCP/IP. Esse tipo de conexão VPN, ele trabalha com alguns protocolos, né? Que nesses protocolos os mais comuns no qual ele trabalha é o PPTP, que é o ponto a ponto, que é o Point-to-Point Tunneling Protocol. Ele é um protocolo que ele já foi criado pela Microsoft e algumas empresas. Esse protocolo ele possui recursos avançados de criptografia e de autenticação. Então ele permite ali uma criptografia na conexão entre o meu cliente VPN, a rede interna da minha empresa, de uma forma mais segura. Essa questão de criptografia ele vai já conseguir, nessa conexão entre o meu cliente e tentar acessar a rede interna da minha empresa no servidor, ele vai fazer essa conexão se torne mais segura, utilizando criptografia, e a questão de autenticação ele vai elevar o nível de segurança. Esse protocolo ele é instalado automaticamente quando instalado o serviço de roteamento de acesso remoto. Então, ao habilitar o serviço de acesso remoto ali no meu servidor Windows Server 2008, habilitar essa função, esse protocolo ele já vem instalado de forma padrão. Outro protocolo no qual nós podemos trabalhar é o protocolo L2TP. Esse protocolo é o protocolo de encapsulamento de camada 2. Ele também é recomendado para o uso. No caso, você utilize a conexão VPN para que um cliente acesse a rede interna da empresa. Ele também pode ser usado, esse protocolo aqui, o L2TP, para fazer com que essa conexão seja mais segura. Ele trabalha junto com o IPsec, que é a qual nós veremos mais adiante, para criptografar os serviços. Observações importantes. Caso você utilize esse protocolo, ele exige que você tenha implementado uma infraestrutura de chave, que é conhecida como PKI. Ele consome bastante o recurso do processador. Então ali no meu servidor, o Windows Server 2008, no qual está habilitada a função de conexão remota, ele tem que ter um processador bastante bruto para que ele consiga trabalhar com esse tipo de protocolo, o L2TP. Esses dois protocolos, tanto o L2TP como o protocolo PPTP, são os protocolos utilizados numa conexão VPN. Também há um protocolo, que é o SSTP, é o novo protocolo usado em conexões VPN. Ele utiliza o protocolo HTTP pela porta T443 ali do firewall para possibilitar os tráfegos de informação. Ele tem um nível de segurança elevado também, em que ele tem uma criptografia mais elevada. Então esse é um tipo de protocolo no qual eu posso utilizar também na conexão VPN, que ele vai trabalhar com as seguintes configurações: protocolo HTTP, né, qual lá no meu servidor o Windows Server 2008, que está habilitado o servidor de acesso remoto, tem que estar habilitado a porta 443, a T443, tem que estar habilitada ali a porta para ele trabalhar com essa porta. Ele vai oferecer um nível de segurança de criptografia elevado para que meu cliente possa estabelecer uma conexão segura com a rede interna da minha empresa.
Já nós podemos trabalhar também com a conexão do tipo de AWP, né? Que não é uma conexão VPN, ela é uma conexão mais antiga, a conexão de acesso remoto de AWP, no qual nós temos um servidor com Windows Server em 2008, habilitado o recurso de roteamento de acesso remoto, e nós estamos utilizando a tecnologia de AWP para que meu cliente possa se comunicar à rede interna da minha empresa. Então você observa que tem uma diferença. Ó. Aqui é uma topologia utilizando uma conexão de AWP, ó, que eu tenho um modem, um banco de modems, e é uma conexão VPN. Eu vou precisar não vou precisar desses recursos, né, específico para me comunicar com a rede da internet da empresa, já que eu estou tentando se comunicar pela internet. Então essa conexão de AWP é uma conexão muito utilizada antigamente, quando não existia a tecnologia de VPN, para que minhas máquinas tentassem se comunicar com a rede interna da minha empresa, de uma rede externa, e ela estabelece uma conexão de AWP em um servidor de acesso remoto, que é o servidor que está habilitado o serviço de roteamento de acesso, usando um serviço de provedor de telecomunicações. Então eu tenho aqui uma máquina cliente, ela vai tentar se comunicar à rede interna da minha empresa por meio de um meu servidor, que está habilitado o serviço de acesso remoto, por meio ali de um provedor de telecomunicações. Então um telefone analógico. Então da minha máquina cliente, eu vou ter que ter um provedor de telecomunicações, seja um telefone ali na rede, ali no local no qual eu estou tentando se comunicar na rede interna da minha empresa, para que, por meio desse provedor de telecomunicações, por exemplo, o telefone analógico ali, que está na rede externa da minha empresa, eu possa se comunicar à rede interna da minha empresa. Ele é possível, através dessa conexão de AWP, em que um cliente tenta se comunicar à rede interna da minha empresa, você criptografar os dados. Porém, ele não é preciso, já que como essa topologia ela utiliza a questão de provedor de telecomunicações, um telefone analógico, para se comunicar à rede interna da minha empresa, essa topologia de telefone analógico, ela já é uma conexão segura. Então eu não precisaria habilitar a questão de criptografia de dados, mas se eu quisesse, eu poderia criptografar para que ele estabeleça uma conexão segura com a rede interna da minha empresa. Então é uma conexão física entre um cliente de AWP e um servidor de AWP. O cliente de AWP e o servidor de AWP, que utiliza ali um provedor de telecomunicações, um telefone, né, que vai ter que ter nessa rede um modem ali para que ele acesse a rede interna da minha empresa. Ele é uma conexão muito antiga e nós não veremos na parte prática essa conexão aqui, o acesso remoto via de AWP. Nós utilizaremos ali a questão de acesso remoto via VPN, que teremos a máquina cliente que vai acessar o nosso servidor, onde o Server 2008 que está habilitado o recurso de roteamento de acesso remoto por meio de uma VPN, ou seja, a tecnologia VPN, ele vai ter acesso à rede interna da nossa empresa. Os componentes em que são utilizados nessa tecnologia de AWP um servidor. Primeiro você tem que ter um servidor de AWP, né? Que esse servidor ele vai estar configurado o serviço de acesso remoto, nesse meu servidor aqui. Ele tem que ter um hardware aí para suportar conexões remotas. E o outro componente é o próprio cliente, que ele vai tentar se comunicar com o meu servidor de AWP para ter acesso à rede interna da nossa empresa, e que esse meu cliente aqui, ele possui um modem, uma linha telefônica ali nesse local, ou outra conexão WAN, e também ele tem um software específico nessa estação para que ele estabeleça essa comunicação com o meu servidor de AWP, para que ele tenha acesso à rede interna da minha empresa. Os protocolos que são trabalhados nesse tipo de conexão de AWP é o protocolo o PPP, que é o mais usado, que é o protocolo ponto a ponto, em que ele trabalha com um conjunto de protocolos e autenticação padrão, que foi feito pela indústria, e que permite soluções de acesso remoto. Ele é recomendado devido praticamente todos os componentes envolvidos na conexão de AWP, ou seja, tanto o cliente como o modem, como os outros componentes, até chegar no meu servidor, no qual está habilitado o roteamento de acesso remoto via de AWP, eles trabalharem com esse tipo de protocolo, né? O de AWP. Ele permite que os computadores que usam o Windows Vista ou um sistema operacional superior de escapa para redes remotas
por meio de qualquer servidor com o padrão PPP. Ele também utiliza mais dois tipos de protocolo, que é o SLIPE, que é o Serial Line Internet Protocol. Ele é o mais antigo e geralmente ele é utilizado em servidores Linux. Então não tem um servidor meu ali, no meu servidor de AWP, ele não é um servidor que está instalado no Windows Server em 2008, ele é um servidor Linux, então ele vai trabalhar com esse tipo de protocolo, o SLIP, ou SLIPE em inglês. SLIP aqui em português, né? Também tem outro protocolo que é o Microsoft RISE, que é o Remote Access Service, que é um protocolo próprio da Microsoft, em que fornece suporte padrão a NetBIOS. Uma questão bastante comum em que nós temos que aprender bem é a questão de autenticação e autorização, já que essas duas nomenclaturas nós iremos trabalhar quando nós habilitamos a questão de acesso remoto ali no nosso servidor. Então, tem uma diferença entre autenticação e autorização. A autenticação, ele verifica as credenciais do usuário. Então, quando eu tenho habilitado um serviço de acesso remoto no meu servidor, eu vou ter que ter em mente que a autenticação é a questão de verificar as credenciais do usuário, ou seja, quando o meu cliente ele tenta se conectar, meu cliente aqui, tenta se conectar à rede interna da minha empresa via um servidor VPN, eu vou ter que trabalhar com método de autenticação, ou seja, ao meu cliente tentar se conectar, ele vai se autenticar nesse meu servidor, através ali de um usuário e senha, tem até nessa foto aqui, ó. Então a autenticação ele vai verificar as credenciais do usuário, caso estejam corretas ele vai dar um ok para as credenciais, então ele vai para o método de verificação de permissões, né? Nesse exemplo, se eu tenho ali uma máquina cliente, ele está tentando se comunicar a uma máquina que tem habilitada a conexão do tipo VPN, estou conectando com o meu usuário Jefferson, caso o meu usuário Jefferson o usuário esteja correto e a senha, ele vai verificar se esse usuário tem permissões de acessar o servidor. E outra questão de autenticação, ele usa um protocolo de autenticação para enviar as credenciais para o cliente de acesso remoto ao servidor de acesso remoto. Então, quando habilitado o recurso de roteamento de acesso remoto no Windows Server em 2008, ele vai verificar as credenciais do usuário, se estiverem corretas, você tem que habilitar um protocolo de autenticação para que o meu cliente ali possa se comunicar de uma forma mais segura com o meu servidor no qual está habilitado o roteamento de acesso remoto, a função. Essa configuração de protocolo de autenticação, a configuração de protocolo de autenticação, ela pode ser de vários tipos. Pode ser o IP, o MSS SHAP e o PIP. O mais utilizado é o ELP e o SHAP para a questão de autenticação. Já eu explico mais sobre isso. Então aqui tem um exemplo de como é que funciona a questão ali de método de autenticação, né? Eu tenho uma máquina cliente nesse meu servidor. Eu vou habilitar um método de autenticação, que é o que eu expliquei aqui antigamente, ó. Ele vai usar um protocolo de autenticação para que meu cliente ele possa se comunicar interna da minha empresa, e nesse meu servidor eu vou habilitar um método de autenticação, né? Que pode ser um IP, um SHAP, etc. Então esse método de autenticação ele vai permitir a transmissão dessas credenciais, ou seja, ele vai permitir que o meu computador ou então o meu usuário, no qual está configurado para acessar a rede interna da minha empresa com um servidor usando a tecnologia VPN, ele vai habilitar um método desse aqui, o IP, o SHAP, para que eu possa estabelecer uma conexão segura entre o cliente e o meu servidor no qual está habilitado o recurso de roteamento de acesso remoto, para que esse cliente ou o meu computador que está tentando acessar esse meu servidor de acesso remoto, ele consiga provar a sua identidade para o autenticador, né? No qual está habilitado com um desses métodos aqui, o IP, o SHAP, e ele consiga verificar a identidade. Então, ao meu cliente se conectar aqui, eu vou estabelecer um método de autenticação, o IP, o SHAP, e vou ali fornecer um método para que eu consiga realmente provar que esse meu cliente é um cliente que é confiável para acessar a rede interna da minha empresa. Então, esses protocolos que você pode utilizar de autenticação no servidor remoto,
Pode ser o IOP, no qual eu tinha falado anteriormente, é o mais usado. Ele permite a autenticação arbitrária de uma conexão de acesso remoto através do uso de esquemas de autenticação, conhecidos como os tipos IOP. Pode ser o MS-SHAP, mas ele oferece um suporte bidirecional em uma autenticação mútua. E o cliente de acesso remoto, ou seja, a máquina cliente, recebe uma verificação que o servidor de acesso remoto, no qual está habilitado a configuração de acesso remoto, que está discando tem acesso à senha do usuário. Então ele vai trabalhar desse modo. Tem a SHAP, que ele usa um esquema hashing MIDS5, que é um Message Digest 5, para criptografar a resposta. E tem, por fim, outro método de autenticação, que é o PAPE, que ele usa texto sem formatação nas senhas. Esse método aqui ele é o último no qual você deve usar em uma conexão que você quer de autenticação ali para as máquinas cliente ao servidor. Os mais usados é o IOP e o SHAP. Todos esses métodos de autenticação eles estão descritos ali no seu PDF que tem do módulo 20, que você pode aprender um pouco melhor sobre cada um desses módulos aqui. E outra questão é a questão da autorização. Eu já expliquei que na parte de autenticação, em que uma máquina cliente tenta se comunicar à rede interna da empresa, ele vai trabalhar com dois modos, né? Que é verificar as credenciais do usuário, ver se o usuário está certo essas credenciais e verificar as permissões de acesso ao servidor, e vai usar um protocolo de autenticação para que minha máquina cliente se comunique à minha máquina de rede, a minha máquina que está em uma rede interna da empresa, de uma forma mais segura, que vai conseguir provar, ou seja, que essa máquina minha cliente ela está tentando fazer essa conexão de forma segura. E também tem a questão da autorização, é a permissão para acessar o servidor, no qual eu já havia explicado anteriormente. É uma permissão que é dada ao cliente, o usuário ou computador para acessar o servidor remoto. Então aqui tem um exemplo de uma forma melhor. Eu tenho um cliente meu aqui, que ele está utilizando a tecnologia VPN para acessar a rede interna da minha empresa, com um servidor meu que está habilitado o recurso de acesso remoto, também de VPN. Então tem uma máquina cliente aqui, ela tem acesso à internet e vai tentar utilizar a internet para então ter acesso à rede interna da minha empresa. Então o meu cliente ele vai tentar estabelecer uma conexão ao meu servidor que está executando um serviço de acesso remoto. E nesse meu servidor eu vou habilitar os usuários que terão acesso a esse meu servidor, quais usuários terão acesso a esse meu servidor, e vou habilitar um método de autenticação através de um dos recursos de protocolo, que é o que eu falei, o IOP, SHAP, para que ele consiga estabelecer uma conexão segura entre o meu cliente e o meu servidor para ter acesso à rede interna da empresa. E o meu cliente aqui, ele feito essas configurações aqui de usuário para que ele tenha acesso ao servidor e esse usuário tenha uma permissão e eu tenha habilitado um método de autenticação, o meu cliente aqui ele vai tentar se comunicar ao meu servidor. Passado por essa etapa, ele vai verificar ali se esse usuário meu ele está com as questões de senhas e as questões de usuário corretas para que ele consiga acessar a rede interna da minha empresa. Então, basicamente sobre conexões remotas é isso. Eu expliquei uma teoria de como funciona essas conexões, que vocês podem usar uma conexão tanto do tipo VPN, para que uma máquina possa se comunicar à rede interna da empresa, como uma conexão de escada. Eu expliquei a diferença entre a conexão de escada e um VPN. Na conexão de escada, tu utiliza uma linha telefônica por meio de um provedor de telecomunicações para se comunicar à rede interna da empresa, e na VPN tu utiliza o recurso da internet para fazer essa comunicação com a rede interna da empresa. Feito isso, você vai ter acesso às questões dos arquivos dessa rede interna da minha empresa, como também as outras estações, e também servidores de impressão, e entre outras configurações na qual o usuário em questão está habilitado para fazer essa conexão com o meu servidor ali, no qual está habilitado o serviço de roteamento de acesso remoto. Expliquei também a questão de autenticação e autorização, em que
quando habilitado o recurso de serviço de roteamento de acesso remoto em um servidor com Windows Server 2008, ele vai primeiro autenticar o usuário, verificar se ali esse usuário tem acesso a esse servidor, quais as permissões esse usuário tem acesso ao servidor, se está correto as questões de usuário e senha. E feito isso, eu vou habilitar um protocolo de autenticação, que pode ser o IRP, o MS Sharp, entre outros, para que ele estabeleça uma conexão segura. E por fim, vou autorizar que esse meu cliente possa acessar esse meu servidor. E expliquei os métodos de autenticação, no qual eu acabei de explicar. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Próxima aula nós veremos uma parte prática sobre a configuração de um serviço de roteamento de acesso remoto, no qual nós iremos habilitar no Windows Server 2008 e fazer uma conexão de uma máquina cliente, no qual ele vai estar com o sistema operacional ali, para que ele acesse a rede interna da nossa empresa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula, que nós veremos a parte prática. Valeu, pessoal, até mais. Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero sinceramente que o vídeo possa ter trazido informações úteis que você possa aplicar no seu dia a dia. E lembro sempre que aqui no nosso canal no YouTube tem, no momento em que eu gravo esse vídeo, já são mais de 700 videoaulas sobre assuntos diversos listados aí na tela de vocês. Eu sempre estou criando novas séries, novos conteúdos. E toda semana, sem exceção, eu publico de 5 a 7 novos vídeos. É quase um vídeo novo por dia. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tem o botão inscrever-se aí em vermelho. Se inscrever não paga nada e sempre que tem um novo vídeo, um novo conteúdo, o próprio YouTube avisa vocês por e-mail. Se você se interessa por Windows Server e Active Directory, se quer criar uma carreira nessa área, você quer se tornar um administrador de servidores, daqueles que é disputado no mercado de trabalho, um mercado onde existem milhares de vagas em aberto para profissionais que são realmente qualificados. É uma área, instalação, planejamento, administração, segurança de servidores com Windows Server, é uma área onde sempre tem mais vagas de emprego, mais oportunidades do que profissionais qualificados. Então, mesmo que você seja completamente iniciante, mesmo que você nunca tenha estudado Windows Server, você quer aprender da maneira certa, desde o começo, aprender a teoria necessária, depois instalar, configurar, administrar, tudo passo a passo, eu recomendo este livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici, que é considerado a Bíblia do Windows Server. Ele é baseado no Windows Server 2012, mas se aplica integralmente ao Windows Server 2016 e ao Windows Server 2019. Se você estiver lendo o livro e tiver alguma dúvida sobre uma das versões 2016, 2019, como fazer um exemplo do livro, nós disponibilizamos nosso contato por e-mail, por WhatsApp, para você tirar dúvida. E neste endereço aqui, você tem todas as informações sobre o livro e, além de tudo, uma promoção especial com ótimo desconto e ótimas opções de pagamento, parcelamento, tá bom? Se quer aprender, quer dominar o Windows Server, este é o ponto de partida para você. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para vocês, reforço que eu já disse antes, serem avisados sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, por gentileza, usem o campo comentário que tem abaixo do vídeo. E me ajudem na divulgação desse conteúdo, compartilhando os links, indicando por e-mail, por WhatsApp, por Face, por Instagram, para os amigos conhecidos que vocês saibam que têm interesse em aprender mais sobre o Windows Server e Active Directory. Quanto mais compartilhamentos, mais empolgado eu fico e mais vídeos eu trago aqui para vocês. Valeu mais uma vez, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e fiquem ligados, todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Excelente estudo a todos!